Recentemente foi publicado numa enciclopédia na Universidade de Oxford uma listagem de 34 mil religiões cristãs. Aonde podemos encontrar a igreja verdadeira? Será que a palavra de Deus tem para nós as pistas? Deus de fato tem uma igreja hoje? Está começando o seu programa Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, que satisfação poder cumprimentá-lo, ter a sua companhia. Todas as semanas a gente para uma horinha para sentar e estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus. Por isso você é muito bem-vindo. Eu tenho em minhas mãos um presente que eu tenho oferecido todas as semanas e você pode ter aí. Se você não tem ainda, peça agora o seu. É o Guia de Estudo Ensinos de Jesus do programa Bíblia Fácil. Você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Fale com uma de nossas atendentes na Escola Bíblica, faça um cadastro, que é bem rapidinho, e vamos enviar para a sua casa. Se você quiser pedir agora, você pode enviar para nós uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 12 9 8100 1615. Agora, quando você enviar a sua mensagem, diga assim: eu quero a revista Ensinos de Jesus. O meu nome é tal, o meu CPF é tal, meu e-mail é tal, e depois você coloca todas as informações postais, porque nós vamos enviar pelos correios. Se você quiser ter mais segurança nessa informação, você pode acessar agora o nosso site, novotempo.com/bibliafácil. Lá você vai ver essa imagem, clica nela, vai abrir um formulário, você põe aí os seus dados postais e nós vamos enviar para a sua casa. Quando você receber esse guia, no final dele tem um questionário que você pode responder. São perguntas simples e todas objetivas. Aqueles que responderem e enviarem para Novo Tempo, aqui vai ter orientação de como fazer isso, e acertar mais de 70% das perguntas, nós iremos dar para você um DVD de presente. É um DVD que nós gravamos em Israel, com lindas imagens, com os mesmos temas que aparecem nesse livreto. E eu ainda quero convidar você para visitar uma igreja adventista perto da sua casa. Aos domingos à noite, nós estamos estudando os mesmos temas do Bíblia Fácil. Então você está sendo convidado. Lá vai ter um pastor, vai ter um professor aguardando você para estudar um pouquinho mais do que a gente começa a ver aqui no programa. E lá você vai ter mais tempo para tirar suas dúvidas, etc. Você será muito bem-vindo. Não sabe onde tem uma igreja? Acesse agora, encontreumaigreja.com.br e você vai saber que pertinho de você tem uma igreja adventista, ok? Nós estamos aqui prontos para começarmos mais um tema. Hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre a igreja. Chegamos ao nosso 14º tema, o que Jesus ensinou sobre a igreja. Antes de começarmos, eu queria convidar você de casa e todos os amigos aqui do estúdio para que nós orássemos, pedindo a bênção de Deus para mais uma leitura da sua palavra. Nosso maravilhoso Deus e bom Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Sabemos que nela existem cenas, registros, ilustrações, verdades maravilhosas. E nós precisamos compreender isto. Hoje vamos estudar sobre um tema muito especial. Que o Teu Espírito Santo abra nossa mente, o nosso coração, à aceitação do aprendizado. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Quando pegamos a Bíblia e começamos a ler o Antigo Testamento, nós nos deparamos com o povo de Israel. Ser membro da Igreja de Deus no Antigo Testamento era pertencer ao povo de Israel. Não porque Israel fosse um povo melhor do que os outros povos. Deus escolheu Israel. Não era também o maior, mas Deus, na sua graça, escolheu Israel para ser o seu povo. Fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos formaram 12 tribos. Eles chegaram em Canaã, estabeleceram ali em Canaã,
naquela geografia. E tanto lá no deserto quanto em Canaã, havia sempre um centro de adoração. No deserto, era uma tenda móvel, com cortinas, madeiras, tecidos. E essa tenda móvel era montada e desmontada à medida que Moisés guiava o povo por 40 anos. Quando o povo chegou em Canaã, essa tenda móvel foi fixada lá em Siló. Um dia, Davi estava no seu palácio, agora já Davi, rei de Israel, e ele ficou pensando, eu aqui nesse palácio suntuoso e Deus habita numa tenda lá em Siló. Eu vou fazer uma casa para Deus. E então Davi colocou no seu coração o desejo de construir um templo para Deus. Depois Deus disse por boca do profeta que não daria esse privilégio a Davi, porque Davi era um homem sanguinário, mas permitiria que o seu filho construísse. Davi, enquanto rei, reuniu todos os recursos necessários. E quando Salomão chega para o trono, ele tinha já em caixa todo o dinheiro que ele gastaria para construir o templo. E aí quando você vai para 1 Reis, capítulo 6, lá no Antigo Testamento, você tem a cerimônia de dedicação do templo. É quando Salomão ora lá e pede que Deus venha morar nesse templo e que as orações que ali fossem feitas fossem atendidas. E de fato, o Shekinah, o brilho da glória de Deus que estava sobre a Arca da Aliança, veio então para o templo. A arca também foi trazida para o templo. E o templo de Salomão tornou-se agora o centro da religião de Israel. Sempre houve um templo. Esse templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, lá no ano 586 a.C., foi reformado nos dias de Zorobabel e depois passou por uma outra reforma nos dias de Herodes. E quando veio Cristo, o templo que Jesus conheceu era chamado Templo de Herodes, que era no mesmo local que Salomão havia construído e ali agora reformado. Então Jesus visitou esse templo. E o templo era o centro da religião em Israel. Tudo girava em torno do templo. Então, no Antigo Testamento você não tem uma igreja, você tem um templo. E o povo de Deus no Antigo Testamento é o povo de Israel. Jesus veio como cumprimento da profecia, só que os judeus rejeitaram a Cristo. E finalmente Jesus foi crucificado. Quando Jesus morreu na cruz, no mesmo momento que ele morre, havia um véu que separava o Santo do Santíssimo dentro do templo. E esse véu se rasgou de alto a baixo, diz a Bíblia, para ficar claro que não era uma obra humana. Foi uma obra divina, o rasgar do véu. E quando Jesus morre na cruz, a lei cerimonial, que envolvia a morte de animais para a obtenção do perdão dos pecados, ela se cumpre. Em Cristo ela se cumpriu. E a partir da morte de Cristo, não precisamos mais sacrificar animais e o templo deixou de ser o centro da adoração do povo de Deus. Com o seu próprio sangue, Jesus funda a igreja cristã. Agora, ser parte da família de Deus não é mais pertencer ao povo de Israel e ir ao templo. É ser cristão e ir à igreja cristã, a igreja que Jesus fundou. Então, Jesus fundou uma igreja com a sua vinda a essa terra. É isso que os textos que vamos ler agora vão nos ensinar. E nós vamos entender um pouquinho melhor essa trajetória. Lembra que semana passada eu falei para vocês de que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, porque se nós colocarmos a nossa casa sobre a areia, ela vai cair. Mas se nós estabelecermos a nossa casa sobre a rocha, ela vai permanecer bem alicerçada. E a rocha é Cristo e sua palavra. É sobre esta palavra que nós devemos estabelecer a nossa fé. Por isso, vamos ler alguns textos. O primeiro deles aparece em Mateus capítulo 16. Quem é o fundador da igreja cristã? Em Mateus 16, nós lemos no verso 16 e também no 18. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que é que Simão Pedro disse isto para Jesus? Porque Jesus perguntou para os discípulos: Quem o povo diz que eu sou? E os discípulos disseram: Uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta.
E Jesus perguntou assim para os 12, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, por inspiração divina, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você não pode fazer um exegese de um texto bíblico pensando apenas na língua portuguesa, no nosso caso. Nós temos que ir para o grego. Quem é o fundamento ou o fundador da igreja? Alguns, usando esse texto de Mateus 16, 18, dizem que é Pedro. Mas quando você vai para o original na língua grega, Jesus diz exatamente assim, tu és Petros, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Petros. Petros, no grego, significa um pequeno seixo, uma pedra que facilmente se quebra. Petra significa rocha, que não pode ser demolida. Então Jesus disse para Pedro, tu és Petros, mas sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja não foi edificada sobre Pedro, ela foi edificada sobre Cristo. Até porque Jesus disse no texto seguinte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se Pedro fosse o fundamento da igreja, as portas do inferno teriam prevalecido, porque em tempos seguintes, Pedro negou Jesus. Pedro falhou. A igreja não foi estabelecida sobre um homem falho, mas sobre o próprio Jesus Cristo. E com o seu próprio sangue, ele fundou a igreja cristã. A partir desse momento, da sua morte e ressurreição, ele deu uma ordem para os discípulos, e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que o aceitasse como Salvador, viria fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A Bíblia concorda com o que eu estou explicando? O que Paulo vai dizer sobre o fundamento da igreja? Paulo, que é o maior teólogo do Novo Testamento, ele vai dizer assim em Efésios capítulo 2, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, a igreja é chamada de família na Bíblia. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? A pedra angular. E aqui nós temos o mesmo termo que Jesus usou. Ele é a pedra sobre a qual a igreja seria fundada. Agora, além de Cristo como fundador, como a rocha principal, a igreja também foi fundamentada nos apóstolos e profetas. Por que apóstolos e profetas? Porque foram os apóstolos e profetas que finalmente escreveram a palavra, a Bíblia. Então a igreja se mantém sobre Cristo, que é a rocha, e o fundamento desta igreja é a verdade ensinada nesse livro. Por isso a palavra tem que ser o fundamento para tudo o que nós cremos. Por isso que a nossa crença, ela tem que derivar desse livro, não de tradição, não de filosofia, não de ritos, não. Ela tem que se derivar da palavra. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Veja que o termo santuário ainda continua agora sendo aplicado para a igreja, que é o novo santuário, o novo centro onde se congrega a família de Deus. Então, Paulo reconhecia que o fundamento era o próprio Jesus Cristo, a pedra angular. Qual é o grande desejo de Cristo para essa igreja que Ele mesmo fundou? Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o desejo de Cristo para a sua igreja. Uma igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito, uma igreja santa. O que aconteceu com esta igreja que Jesus fundou? Com o passar dos séculos,
a igreja se paganizou. E a igreja que deveria cristianizar o mundo foi mundanizada. E quando você vai para Apocalipse, você descobre que na abertura dos selos haveria um momento que surgiria ali um cavalo preto. E esse cavalo preto falaria de trevas que se abateriam sobre a igreja. E a igreja que Jesus fundou, a igreja cristã, as trevas se abateram sobre ela. E sabe o que Deus fez? Tirou do meio dela os seus sinceros. E a igreja, historicamente cristã, deixou de ser a igreja remanescente, a igreja verdadeira, porque corrompeu os princípios que no início havia abraçado. Então, a igreja cristã, a igreja que Jesus fundou, ela começou a aceitar os dogmas do paganismo. Ela começou a aceitar a tradição como tendo mais valor que a Bíblia. E então a igreja se diluiu na cultura em que vivia. E Deus tirou o seu povo sincero e levaria para o deserto, segundo a profecia de Apocalipse 12, por 1260 anos. Estão lembrados desse período? 1260 anos? É justamente o período de supremacia papal. Ou seja, enquanto a igreja romana dominou o mundo e tirou a palavra de Deus das pessoas, e você que não é muito antigo deve se lembrar que a igreja romana até um tempo atrás ainda celebrava a missa no latim. As pessoas não compreendiam o que era dito, e se não houvesse compreensão, não haveria ensino. A palavra de Deus foi tirada das pessoas. As tradições tomaram conta, mas o povo sincero de Deus foi levado para o deserto e lá ficaria 1260 anos. Mas depois de 1260 anos, esse povo de Deus tinha que reaparecer no cenário mundial. E nós vamos entender como foi esse reaparecimento. Então, Deus tem hoje uma igreja verdadeira. Essa igreja reapareceria no cenário mundial e ela manteria algumas características que a distinguiriam de qualquer outra igreja. Então, nós, investigando a Bíblia, podemos encontrar as características de uma igreja que Deus tem hoje. E é isso que nós passaremos a fazer a partir de agora. Leônidas? Pastor Arilton, Martim Lutero foi um colaborador, sim ou não? E qual a colaboração, caso a resposta seja sim, para a igreja dos dias atuais? Martim Lutero pertencia à igreja romana, era um monge agostiniano. Esta mesma igreja que dominou por 12 séculos e que abandonou a fé apostólica. Um dos itens que essa igreja ensinava, nós chamamos de indulgência. O que é indulgência? É a capacidade que você tem de comprar o perdão com dinheiro. Você paga pelo perdão e paga pela sua salvação. Martim Lutero, quando estava no mosteiro, ele teve contato com a palavra de Deus, que lá encontrou acorrentada no mosteiro, porque de lá não podia sair. Depois houve um homem que o presenteou com a Bíblia, que tornou-se um pai espiritual para ele. Um piedoso monge também. Lutero começou a ler as Sagradas Escrituras e ele descobriu de que você não pode comprar o perdão e nem a salvação. Ele começou a fazer voz contra o ensino da igreja romana. E lá nos meados de 1520, foi o momento mais prolífero das publicações de Lutero. E ele publicou obras como, por exemplo, do cativeiro babilônico da igreja e publicou, em 1517, 90 artigos contra a venda de indulgências. Lutero pegou esses artigos e pregou-os na porta do castelo de Wittenberg, que era como um mural para a cidade da época, na véspera do Dia de Todos os Santos na Europa, 31 de outubro. E quando o povo tomou conhecimento das proposições de Lutero, 95 proposições contra a venda de indulgências, Lutero começou uma briga com a igreja romana, até que finalmente uma bula foi publicada pelo Papa
excomungando Lutero da igreja. Lutero pertencia à igreja romana, mas encontrou na Bíblia um referencial de verdade. Por isso ele se desligou. Ele nunca quis se desligar, mas ele se desligou ou foi desligado por uma bula de excomunhão, porque ele não concordava com o ensino que não estava na palavra de Deus. Ele teve grandes contribuições. Quem sabe a maior dela foi ter traduzido o Novo Testamento para a língua alemã. Nós não tínhamos uma Bíblia, um Novo Testamento, na língua alemã. Ele traduziu. E o povo da Alemanha recebeu agora a Bíblia na sua linguagem. Todos os escritos de Lutero, a tradução da Bíblia, deram um momento para o nascimento da Reforma Protestante. E aí surgiu a Reforma Protestante. E recebeu-se esse nome porque eles protestavam contra o ensino que a Igreja Romana estava apresentando. Então Lutero deu uma grande contribuição. E a gente coloca Lutero como uma pessoa sincera e temente a Deus. Durante esse tempo de domínio da Igreja Romana, Deus teve vários filhos e filhas sinceros. Podemos mencionar Lutero no século XVI, podemos mencionar John Hus no século XIV, Jerônimo no século XIV, podemos mencionar Knox na Escócia e tantos outros. Pessoas que foram leais à palavra de Deus. Mas Deus tem uma igreja verdadeira. E na palavra dele, ele colocou as características que nos ajudariam a identificá-la. Primeira característica, Apocalipse 12, 17. É um texto que nós lemos na semana passada. O que diz aí em Apocalipse 12, 17? Que o dragão, Satanás, está irado. E contra quem ele se irou? Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja, símbolo de igreja. E foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Testemunho de Jesus. Agora leia comigo Apocalipse 14, 12. Logo na página seguinte. 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual é a primeira característica que a palavra de Deus aponta para você identificar qual é a igreja verdadeira? Ela tem que guardar todos os mandamentos de Deus. Essa é a primeira característica. Ela não ignora nenhum mandamento. Ela tem que ensinar e observar todos os mandamentos. Quais são outras características que a Bíblia aponta? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos conhecer mais algumas delas. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando a respeito da igreja verdadeira e suas características na Bíblia. Tudo que estamos aqui estudando, temos nesse guia impresso. Ele pode ser seu. Você pode ligar para nós durante a semana, em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Pode mandar para nós uma mensagem de WhatsApp, 12 98100 1615, ou pode acessar o nosso site agora, novotempo.com/bibliafácil, e fazer lá o seu cadastro pela internet e nós mandamos para a sua casa. Um convite especial, todos os domingos à noite nós estamos estudando esses mesmos temas nas igrejas adventistas e você é convidado a nos visitar. Se você não sabe onde tem uma igreja perto da sua casa, acesse o nosso site encontromaigreja.com.br e você vai localizar uma. Você vai ser muito bem-vindo e lá você vai poder tirar mais dúvidas, aprofundar o estudo e vai ter auxílio ali de um pastor, de um professor que vai te ajudar também no estudo da Palavra de Deus. Quando terminamos o primeiro bloco, nós havíamos visto a primeira característica que a Bíblia fala sobre a igreja verdadeira. Ela guarda os mandamentos de Deus. E nós aprendemos semana passada que eles são 10. Nós tínhamos uma pergunta com a Marli. Marli? Então, pastor, minha pergunta é o seguinte. Já que a igreja verdadeira tem que ter essa característica, né, de guardar todos os mandamentos, né, inclusive dos 10 mandamentos, principalmente, então, e vocês ensinam isso. E o que dizer dessas outras igrejas, que são muitas que você falou, são mais de 30 mil? Catalogadas 34 mil, segundo essa enciclopédia de Oxford. Sim, então,
E o que dizer então delas que não são verdadeiras, são falsas, estão perdidas, estão o quê, afinal? Enfim. Deus tem gente sincera em qualquer denominação, certo? Deus tem um povo sincero em qualquer igreja. Uma placa de igreja nunca vai salvar ninguém. Deus tem a sua igreja remanescente, mas nós iremos aprender hoje, com alguns textos da Bíblia, que Deus tem pessoas sinceras que não estão na sua igreja remanescente. Elas podem estar em qualquer lugar, mas são pessoas sinceras. Elas não conhecem a verdade completa porque não se ensina. Mas quando elas aprenderem, elas vão tomar uma decisão pela igreja verdadeira. Sim, mas como que elas vão aprender se elas estão lá na igreja e eles não estão pregando, não estão falando dos mandamentos que é necessário ter? Quando pessoas como você, que trabalha lá dirigindo um transporte alternativo, começar a ensinar para quem você entrar em contato o que você está aprendendo aqui. Quando cada um começar a ensinar para o próximo aquilo que está aprendendo da palavra. E a terra se encherá com a glória do conhecimento do Senhor. Esta obra será conduzida pelo Espírito Santo. E não será apenas através de pastores que ficam aqui na TV pregando, vai ser através de gente simples, que ama a Deus, que Ele vai usar como instrumento para levar essa mensagem avante. Mas não se assuste. Noé pregou 120 anos enquanto construía a arca. Quantas pessoas se salvaram? 8 pessoas. A Bíblia, desde o Gênesis, anunciava a vinda do Messias. Gênesis 3,15 é a primeira profecia messiânica da Bíblia. E depois de 4.000 anos de profecia, quantos estavam prontos para receber a Cristo? Você pode contar nos dedos que você tem. Maria, José, Simeão, Ana, os pastores, os magos, umas 20 pessoas. Não será diferente no dia da volta dele. Então eu e você temos uma sagrada responsabilidade. Levar o conhecimento que estamos aprendendo para outros. E o primeiro deles é a igreja verdadeira que Deus tem hoje, porque Deus sempre teve um povo na terra. Ela tem que guardar todos os mandamentos. Mas qual é a segunda característica que a palavra de Deus nos apresenta? Aqui mesmo, em Apocalipse 12, olha para o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. E tem mais uma coisa, tem o quê? O testemunho de Jesus. Vamos deixar que a Bíblia se interprete. O que é testemunho de Jesus? Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Olha a última parte do verso. Apocalipse 19, verso 10. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A igreja remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é testemunho de Jesus? É o espírito da profecia. O que é espírito da profecia? O profeta estaria com esta igreja no tempo do fim. A igreja remanescente, quando ela reaparecesse no cenário mundial, ela teria o dom profético com ela. E você está lembrado que Jesus mesmo advertiu de que nos últimos dias sobreviriam falsos profetas? Bom, se Jesus advertiu sobre falsos profetas, é porque certamente haveria o verdadeiro profeta. Então a igreja remanescente teria que ter com ela o dom profético. Ele teria que ser restaurado no tempo do fim. E a igreja adventista acredita que uma jovem chamada Ellen Golden Armon, quando tinha 17 anos de idade, lá na cidade de Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos, ela foi chamada por Deus para o ministério profético. Ela se casou no dia 30 de agosto de 1846, assumiu o nome do esposo, agora passou a se chamar Ellen Golden White. Ellen G. White. Os adventistas acreditam que essa mulher teve o dom profético. Talvez vocês tenham perguntas sobre esse assunto. Eu vou esperar vocês que aguardem mais uma semana, porque na semana que vem nós vamos estudar sobre Ellen G. White. Nós vamos entender quem foi ela, um pouco da sua história, e vamos conhecer se de fato ela foi uma profetisa verdadeira ou não. Mas a segunda característica que a Bíblia aponta é que a igreja verdadeira teria que ter o dom profético.
A voz profética teria que estar com essa igreja. Qual seria a terceira característica segundo a palavra de Deus? Ela surgiria como um movimento profético no fim de um período de 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, ou seja, o ano 1844. Eu não tenho tempo hoje para estudar essa profecia com vocês, mas a profecia de Daniel 8,14 diz que quando se passassem 2.300 anos, porque tarde e manhã significa um dia na Bíblia, a igreja remanescente que estava no deserto por 12 séculos, enquanto a igreja romana dominava, ela teria que sair do deserto. E ela sairia do deserto numa data apontada pela profecia. E quando você vai para Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, Daniel ensina que esse período de 2.300 anos, ele começaria a partir do decreto para restaurar e edificar Jerusalém. E esse decreto está promulgado em Esdras, capítulo 7, e é um decreto do rei Artaxerxes. E a data do decreto é 457 a.C. Se você parte de 457 a.C. e viaja 2.300 anos na história, você vai chegar exatamente ao mês de outubro do ano 1844. Então, no mês de outubro de 1844, deveria surgir a igreja remanescente. Como a purificação do santuário, de acordo com a profecia, acontecia no 10º dia do 7º mês, nós temos que pegar o calendário judaico e fazer uma transposição para o nosso calendário, que é o gregoriano. E o 10º dia do 7º mês do calendário judaico equivale ao dia 22 do mês de outubro. Assim, a Bíblia, em Daniel 8 e 9, aponta para o dia 22 de outubro de 1844 como a data para surgir a igreja remanescente. E o que aconteceu nessa data? O movimento milerita anunciou que Jesus voltaria naquela data. Eles passaram por uma grande decepção naquele dia, e desta grande decepção nós temos 3 principais segmentos. De toda a multidão milerita, você tem 3 divisões. Um grupo que continuou marcando datas à volta de Jesus até que desapareceu. Um segundo grupo que se apostatou da fé por causa da decepção, no dia 22 de outubro. E um terceiro grupo que organizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não surgiu da briga de 2 pastores. Ela não surgiu por uma dissidência teológica. Ela surgiu na data que a Bíblia mandava ou assinalava que ela deveria surgir. E foi no dia 22 de outubro de 1844, depois do grande desapontamento milerita, que começou um pequeno povo a voltar para a palavra de Deus, entender a sua decepção e finalmente compreenderam que Jesus não voltaria naquela data como eles haviam entendido, mas ele começaria uma nova fase do seu ministério no santuário celestial. Eles voltaram-se para a Bíblia e eles descobriram em Apocalipse capítulo 10, verso 11, que eles eram um povo profético e eles tinham uma mensagem para pregar. Assim começou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E uma outra característica que a palavra de Deus aponta para nós, aqui em Apocalipse 14, é que esse movimento que surgiria em 1844, ele teria que apresentar as 3 mensagens angélicas contidas em Apocalipse 14, versos 6 a 12. E quando você vai para Apocalipse 14, 6 a 12, você tem ali 3 mensagens que compõem a principal mensagem da Igreja Adventista hoje. A primeira mensagem, Apocalipse 14, verso 7, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Nós já estamos no juízo de Deus. E é isso que os adventistas ensinam. O juízo de Deus já começou. E todo mundo vai ser julgado antes que Jesus volte. E depois o anjo continua: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo de Apocalipse convida o mundo a adorar o Criador. Agora, qual é o mandamento da lei que aponta a ele como Criador? O sábado. É por isso que nós anunciamos o sábado, porque o mandamento diz que nós devemos adorar a Deus, porque Ele criou céu, terra, mar e fontes de águas. Jean. Pastor, só para uma ilustração melhor da palavra,
o que a gente pode dizer a respeito das cartas às igrejas de Apocalipse? E aí nós temos aqui as igrejas, né? A maioria caindo em alguma coisa e o Senhor sempre falando, aquela que perseverar. Porém, a igreja de Filadélfia, não há nada contra ela, né? Nós temos a palavra fala que não há nada e que o Senhor vai exaltá-la. O que seriam essas igrejas? Como As nós sete poderíamos igrejas, compará-las? as 7 igrejas do Apocalipse existiam nos dias de João. Existiam mais igrejas, por inspiração divina, foram tomadas essas 7, porque elas existiam e a situação espiritual delas no primeiro século era uma projeção da situação espiritual do povo de Deus ao longo da era cristã. Então, as 7 igrejas representariam 7 fases pela qual o povo de Deus passaria da primeira até a segunda vinda de Jesus. Quando chegamos a Filadélfia, a palavra Filadélfia quer dizer reavivamento, e esta igreja de Filadélfia, ela vai coincidir exatamente com o ano 1844, com um período que houve um grande avivamento espiritual. E por que houve esse grande avivamento? Porque os sinais profetizados por Cristo em Mateus 24, eles começaram a acontecer. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, grande terremoto, angústia entre as nações, e então as multidões se voltaram para a Bíblia. Esse momento é chamado o segundo grande reavivamento, principalmente nos Estados Unidos. A igreja de Filadélfia, um reavivamento, um retorno para a Bíblia, e daí nasceu o movimento milerita, que levou à grande decepção em 1844, onde surgem os adventistas, com a missão de pregar a tríplice mensagem angélica. E eu falei da primeira e falei da segunda. Qual é a terceira? A terceira está nos versos 9 a 12. E o que diz o terceiro anjo? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, esse vai perder a sua salvação. E quem é a besta no Apocalipse? É um poder que se opõe a Deus, que tenta assumir o seu lugar. Então, hoje, nós temos em Babilônia a confusão de ensinos que não está fundamentado na palavra de Deus. E a missão da igreja remanescente, da igreja verdadeira, é pregar unicamente a palavra de Deus. Mas a igreja verdadeira teria ainda uma outra característica, e ela aparece aqui em Mateus 24, 14. O que diz Mateus 24, 14? Abra a sua Bíblia e leia comigo. São palavras do próprio Jesus Cristo. Ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. Jesus disse que o seu evangelho seria pregado a todas as nações. Daí nós concluímos que a igreja remanescente tem que ser uma igreja mundial. Se ela tem a missão de pregar a todos os 4 cantos da terra, para que o fim venha, ela tem que estar em todos os 4 cantos da terra. Ela tem que estar em todos os países. E aqui vem um detalhe. Qualquer igreja que não se configure finalmente uma igreja mundial, levando este evangelho que a Bíblia apresenta, não pode ser a igreja verdadeira. E o que dizer então da igreja adventista? No dia 31 de dezembro de 2016, a igreja ultrapassou a marca de 20 milhões de membros, espalhados em mais de 207 países do mundo. E aonde não está presente hoje a igreja adventista? Nos países que legalmente ela não pode estar. Nos países onde não há liberdade religiosa. Nesses, ela não pode estar organizacionalmente falando. Mas a igreja mantém missionários em campos onde mesmo a religião é proibida. E esses missionários fazem um trabalho de evangelização, com o risco da própria vida. Assim, meus amigos, a igreja, para ser verdadeira, se tem que cumprir uma missão mundial, ela tem que ser uma igreja que esteja presente no mundo inteiro. Leônidas. Pastor Arilton, por que hoje muitos teólogos pregam que a igreja adventista do 7º dia é uma seita? E por que eles também, muitos deles, frisam, né, que a igreja adventista do 7º dia prega muitas heresias? A acusação de que somos uma seita nasce porque nós às vezes pregamos, não às vezes, nós pregamos tudo que está na Bíblia e pregamos coisas que os outros não pregam.
Existem doutrinas que são distintivamente adventistas. Por exemplo, nós pregamos a vigência da lei de Deus e do sábado. Outras igrejas não pregam. Nós pregamos que Jesus está no santuário celestial nesse exato momento e ele teve lá uma função bifásica. Primeiro como sacerdote, depois como sumo sacerdote. Mas isso está embasado completamente na Bíblia, especialmente em Hebreus. Nós pregamos que o corpo é o templo do Espírito Santo e que qualquer coisa que você ingira ou use que faça mal ao corpo é pecado. À luz de 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20, 10, 31. Agora, porque nós pregamos o que está na Bíblia e ninguém prega, somos às vezes taxados de seita. Não há motivo para isso. O segundo ponto, a sua segunda pergunta, me lembre qual foi mesmo? Que muitos dizem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega muitas heresias. Aonde estão as heresias que nós pregamos? Eu entendo heresia como algo que não esteja na Bíblia. Agora, se você quiser de fato entender o que pregam os adventistas, basta ir na internet e ter acesso a um livro chamado Nisto Cremos, que está na internet disponível para quem quiser ler. Basta comprar esse livro no site cpb.com.br. Ali está tudo que nós ensinamos. Hoje o ensino adventista está sistematizado em 28 crenças fundamentais. Qualquer pessoa pode ter acesso à crença adventista. Me mostre dentro dessas 28 crenças qual delas é uma heresia, qual delas não tem um fundamento na Bíblia. Então não é um argumento que se sustém. Agora eu queria entrar num ponto muito especial com vocês. Deus tem uma igreja visível que a profecia identifica e nós estamos lendo na palavra quais são as identidades dela. Mas Deus tem pessoas sinceras, como Marlene perguntou, em qualquer religião. Sabe por quê? Porque nós cremos de que Deus tem uma igreja visível. E eu não tenho medo em dizer que a igreja visível hoje é a igreja adventista do sétimo dia. E eu desafio qualquer pessoa, até você que assiste em casa, a apontar na teologia adventista, nas suas crenças fundamentais, um único ensino que nós apresentamos que não esteja fortemente alicerçado na palavra de Deus. Eu desafio você. Sabe por quê? Porque tudo que nós pregamos nasce desse livro. Porque nós somos uma igreja que acredita que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Nós não temos nenhuma doutrina que não esteja sustentada nesse livro. Agora, mesmo crendo que a igreja adventista seja a igreja verdadeira, eu acredito que Deus tem uma igreja invisível. E eu tenho textos na Bíblia para provar isto. Eu vou apenas citar um para vocês. João 10, 16. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O que o próprio Cristo está dizendo? Eu tenho ovelhas que não estão no meu aprisco. Agora, a mim convém conduzi-las. E sabe o que vai acontecer? É a cruz que vai atrair esses sinceros para Ele. É o próprio Jesus quem vai conduzir essas pessoas para a sua igreja. Ele disse que esta é a missão dele. E sabe como ele faz isso? Impressionando cada coração com as verdades desse livro. E vocês que estão aqui esse tempo estudando a palavra de Deus, já perceberam a seriedade com que nós tratamos desses assuntos. Sabe por quê? Porque nós não somos uma igreja para arrancar dinheiro das pessoas. Nós não somos uma igreja para ludibriar com tradições e falsos ensinos. Nós não somos uma igreja preocupada com status. Nós somos uma igreja preocupada com a sua salvação. E eu duvido que você conheça uma igreja que invista o que a igreja adventista investe para salvar pessoas. Aqui no Novo Tempo, os milhões que mensalmente são investidos é para salvar pessoas. Por isso oferecemos materiais gratuitos para o Brasil inteiro. Por isso, todos os dias, quase 1000 estudos bíblicos saem aqui da Novo Tempo para abençoar vidas no país inteiro. Meu amigo, Deus tem um povo sincero que está ainda em Babilônia. É por isso que Apocalipse 18:4, Deus faz um convite. Sai de Babilônia, povo meu. Deus tem um povo.
E eu queria desafiar você a entender que hoje Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações. Pessoas sinceras, que estão tentando servir ao Senhor, mas quando elas entrarem em contato com a verdade, elas vão tomar sua decisão. E qual é o meu convite para vocês hoje? Compreendendo que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações religiosas. Estes são os membros da igreja invisível de Deus, mas também reconheço ter Deus uma igreja visível e remanescente, e desejo me unir a ela através do santo batismo. Nós vamos convidar o Arautos do Rei para louvar a Deus mais uma vez. E enquanto eles cantarem, eu queria fazer um convite especial para você. A música que eles vão cantar agora, se Ele não for o primeiro. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, nada mais valerá. Enquanto eles cantarem, eu queria fazer um convite para você. Você entende que a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus, de acordo com as características bíblicas? Você entende ser uma pessoa sincera, que não estava praticando muitas coisas porque não conhecia, sua mente não havia sido clareada sobre esses assuntos? Mas se hoje, depois desse estudo, baseado na palavra de Deus, você tem o desejo no seu coração de se unir à igreja remanescente, você quer abrir o seu coração para servir a Deus em tudo o que Ele ensina, eu quero convidar você a tomar hoje uma decisão. Enquanto eles cantarem, você poderá ficar de pé, aqui nos estúdios e também você que assiste agora. Se você quiser dizer para Deus hoje, eu quero me unir à igreja verdadeira, eu quero praticar tudo o que esse livro ensina, fique em pé onde você estiver enquanto eles cantarem. E eu faço um convite também para vocês. Se vocês querem hoje tomar a decisão, como Farina já ficou aqui de pé, de se unir à igreja que ensina tudo o que está nesse livro, enquanto eles cantarem, você está convidado. Pastor, por que eu vou ficar de pé? Não é para que eu veja, não é para que ninguém que está assistindo agora veja, é para que o Senhor Jesus veja. Porque Jesus, depois que Ele apresentava o Evangelho, Ele dizia assim, agora você vem e segue-me. Ele espera que você siga Ele. Se você quiser fazer dele o primeiro na sua vida, você pode ficar de pé enquanto eles cantarem. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver.
de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Se ele não for o primeiro no trono do seu coração, nada mais adianta. Sabe por quê? Porque quem não busca o reino de Deus em primeiro lugar e a Cristo, está perdendo tempo nessa vida. Amigo, se você ficou de pé aí agora, porque o Espírito Santo tem falado ao seu coração e você tomou uma decisão. Se você não ficou, ainda há tempo de você ficar. Sabe por quê? Porque Jesus está convidando você para aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E para entender que, de acordo com esse livro, Deus tem um povo remanescente nessa terra que vai pregar sempre o que está escrito aqui e não pode se afastar 1 milímetro disso. Você tomou a sua decisão agora? Quer que nós conheçamos essa decisão? Acesse um site, decidimudar.com.br. Acesse agora esse site. Coloque lá os seus dados. Nós vamos até você. Nós vamos te ajudar na sua caminhada. Vocês que estão aqui, nós temos orado por vocês já há algum tempo, para que a promessa de Filipenses 1,6 se cumpra. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para alguns é mais fácil, para outros menos, mas nunca Deus pedirá uma coisa para nós que seja impossível de fazer. Eu queria orar para que Deus nos abençoasse a todos e nos ajudasse nessa caminhada. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra que nós temos em mãos, pela liberdade religiosa que gozamos nesse país e por podermos conhecer mais as Tuas verdades. Obrigado por aprendermos sobre essas duas igrejas. A igreja visível, que deve ser coluna e baluarte da verdade, que deve exaltar o Teu nome e ensinar a Tua verdade. E a igreja invisível,
que são os teus filhos sinceros, não importa onde eles estejam. O Senhor prometeu que um dia o teu Espírito atrairia estes ao Senhor. E nós queremos orar por eles. Por esses que estão entendendo que existem verdades na tua palavra que antes eles não conheciam, mas que agora, ao conhecer, o teu Espírito dê a eles força para que eles tomem uma decisão ao teu lado. Abençoe, Pai, a esses que estão de pé, demonstrando o seu desejo de se unir ao teu povo. Abençoe também esses que estão sentados aqui. Que a obra do teu Espírito Santo continue poderosa na vida deles. Que em breve eles possam tomar também a mesma decisão. Abençoe a cada amigo que está em casa agora nos assistindo, onde quer que esteja nos assistindo. Que teu Espírito Santo também abrace a estes e dê a eles a certeza da tua presença e do teu amor. Tome conta de todos nós e nos prepare para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem nós vamos nos reunir para entender quem foi Ellen G. White. Porque os adventistas acreditam que Ellen G. White é uma profetisa moderna. Eu espero você no Bíblia Fácil da próxima semana.